Eventualmente, o local mais sagrado, né, para se banhar seria, então, nessa etapa, que é onde todos os homens e mulheres santas estão oferecendo o resultado de suas orações, que são o coração para receber o Senhor Supremo. Muito bem. Então, foi exatamente esse local que Sri Chaitanya Mahaprabhu decidiu aparecer. Tá? Por quê? Porque esse local reúne todo o sentimento de amor que as pessoas iluminadas têm por Deus. Então, foi exatamente aí que ele apareceu. O local chama-se Mayapur Dham. E Sri Chaitanya é a manifestação da pessoa suprema mais recente. Inclusive, existem, por curiosidade, eu já falei isso em outras aulas anteriores, por curiosidade, existem relatos dos eventos transcendentais, mágicos ou místicos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, escrito pelos portugueses, quando eles iam para a Índia fazer comércios, eles, eventualmente, eles se depararam com essas histórias e eles escreveram essas maravilhas em seus relatórios para contar na corte quando eles voltavam para o reino de Portugal. E existem esses relatos do contato deles com, pelo menos, o movimento que estava acontecendo na época com o aparecimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. E aqui a gente está continuando, né, com as histórias que explicam sobre ele. Muito bem, ele nasceu num dia, assim, que foi considerado eclipse, tá? Esse foi um arranjo do Supremo, ele fez esse arranjo, ele providenciou um eclipse. Por quê? Na Índia, a tradição é que durante os eclipses, as pessoas elas se protegem dos efeitos perniciosos, dos efeitos inauspiciosos dos eclipses, como? Cantando o Mahamantra. Eles entram no rio sagrado e entoam o Mahamantra durante o Muhurta, que é o período em que está acontecendo o eclipse. Então, por arranjo da providência, ou por arranjo da Yoga Maya, no momento em que Sri Chaitanya estava aparecendo na Terra, nessa região chamada Gauda Desh, que é o West Bengal atualmente, apareceu um eclipse. E por conta disso, todas as pessoas, os sábios foram então ao Rio Ganges para entoar mantras auspiciosos, e as mulheres em casa, elas ficam em casa e entoam mantras para proteger os seus filhos. Então, naquele período, estavam todos entoando o auspiciosíssimo Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E esse mantra estava sendo entoado em todas as casas, em toda a beira do rio, os sábios estavam entoando o Mahamantra, e nesse momento, exatamente nesse momento, Sri Chaitanya Mahaprabhu decidiu, então, tornar-se visível nesse mundo tridimensional, sob a forma de Sri Chaitanya, ou seja, Nimai, era o nome dele, o apelidinho dele, né, inicial, era Nimai. Muito bem, então, essa ocorrência simultânea do aparecimento do Senhor e do eclipse lunar indicava a missão distintiva do Senhor. Essa missão consistia em pregar ou espalhar a importância de se cantarem os santos nomes do Senhor nesta era de Kali, era das desavenças. Na era atual, briga-se até por questões insignificantes, em razão do que os Shastras recomendam para esta era uma plataforma comum de autorrealização, a saber, o canto dos santos nomes do Senhor, o Mahamantra Hare Krishna. As pessoas poderão promover encontros para glorificar o Senhor em suas respectivas línguas e com canções melodiosas. E se tais encontros forem feitos de maneira inofensiva, é certo que os participantes alcançarão gradualmente a perfeição espiritual sem terem que se submeter a métodos mais rigorosos. E por que não dizer, no nosso caso aqui, sem ter, inclusive, que sair de casa. Ou seja, né, você acorda pela manhã, se prepara, né, eventualmente, algumas pessoas, até para, assim, tornar a terapia mais profunda, incluem na pauta um banho, não é obrigatório necessariamente, mas aqueles que quiserem aprofundar a yoga podem banharem-se antes de entrar na sala dos mantras e confortavelmente, né,
aí na sua poltrona, na sua casa, acompanhado das pessoas queridas ao seu redor, você então pode praticar o cantar do mantra e assim alcançar a perfeição espiritual sem mesmo sequer sair da sua casa. É claro que nós também devemos essa bem-aventurança aos nossos meninos, né, que criaram essas tecnologias maravilhosas aí para nossa bem-aventurança, né, para nossa satisfação. Então eles estão de parabéns por terem criado essas tecnologias, internet, smartphones, e isso tudo é muito auspicioso para nós utilizarmos para nossa autorrealização, tá bem? Então, essa fala aqui foi feita há 500 anos atrás, tá? E, atualmente, né, ela está sendo concretizada, ou seja, a profecia está sendo vivida online por nós, né? Nós estamos vivendo esse momento profético aqui, em que essa afirmação foi feita. Muito bem. Em tais encontros, todos os intelectuais e aqueles que não são, os ricos e aqueles que também não são, os hindus ou muçulmanos, os ingleses e os indianos, e inclusive os cristãos, todos aqueles que são de classe inferiores ou que não são intelectuais refinados, mas que possuem devoção no coração, poderão ouvir os transcendentais, poderão ouvir os sons transcendentais do Mahamantra, e assim limpar o espelho do coração da poeira contaminante da assim chamada vida material ou da matéria. Para confirmar a missão do Senhor, todas as pessoas do mundo aceitarão o santo nome do Senhor como uma plataforma comum para que todos possam unir-se numa condição universal da humanidade. Em todas as palavras, em outras palavras, o advento do santo nome ocorreu juntamente com o advento do Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, o canto dos santos nomes do Senhor, o Mahamantra, ele está destinado a tornar, a unificar, né, todas as pessoas de todas as religiões. A sala dos mantras, nós formatamos a sala dos mantras baseado nesse conceito, que é um conceito eclético. Então, na sala dos mantras, não há a prerrogativa de que você tenha que se tornar um muçulmano, que você tenha que se tornar, aliás, um hindu, né, que você tenha que se tornar um Vaishnava. Não há essa prerrogativa. Na sala dos mantras, nós utilizamos o Mahamantra como remédio para limpar a mente e limpar o coração da poeira acumulada, da letargia, da ignorância, que produz sofrimentos, ansiedades, medos, angústias. Então, essa realidade do mantra é inerente a todos nós, tanto faz se você é rico, pobre, se você é alto, magro, gordo, bonito, mais bonito que bonito ainda, sei lá, o que for, qual religião que você pratica, isso não entra na pauta. Inclusive, a gente nem pergunta qual é a sua religião. Eu nem sei qual é a religião da maioria de vocês, na verdade, nem sei. Só que o que acontece? Nós entoamos o Mahamantra como remédio, como terapia de evolução, e funciona muito bem. Eventualmente, alguns de vocês, quando querem entender mais perfeitamente a tecnologia do conhecimento védico, aí você vai fazer uma imersão, né, na cultura védica. E, gradualmente, eventualmente, alguns de vocês poderão, eventualmente, se quiserem, se desejarem, não está na prerrogativa, não está na exigência, mas se desejarem, poderão aprenderem também a serem Vedantas Vaishnavas, que é a linha que nós seguimos. Essa exigência não está na pauta, somente para aqueles que se interessam e querem. Aí temos outras instâncias em que você poderá aprender conosco os conhecimentos védicos, está tudo bem. Mas essa profecia aqui está se dando online no momento aqui, inclusive para nós, quando nós temos então a sala dos mantras. Muito bem, olha, quando o Senhor Chaitanya era ainda um bebê de colo, ele parava imediatamente de chorar assim que as senhoras à sua volta cantavam o santo nome e batiam palmas. Esse incidente peculiar foi observado pelos vizinhos com respeito e veneração. Às vezes, as mocinhas sentiam prazer em fazer o senhor chorar, para então fazê-lo parar de chorar, cantando o santo nome. Destarte,
desde sua infância, o Senhor começou a pregar a importância do santo nome. Na sua meninice, o Senhor Sri Chaitanya era conhecido como Nimai. Esse nome lhe foi dado por sua amada mamãe, porque o Senhor nascera debaixo de uma árvore nimba, no pátio da casa de seu pai. É uma árvore considerada sagrada. O Brasil, ele está importando essa árvore atualmente, chama-se Nim, para produzir inseticidas naturais, né? Então, essa árvore extrai-se um óleo dela, e esse óleo é utilizado para funcionar como inseticida natural. Sei que é um tipo de pesticida, mas que não tem produtos químicos. E a mãe dele estava, né? Tinha um chalezinho embaixo de uma árvore enorme, e foi construído um chalezinho ali, onde ela, então, ficou repousando até o bebê nascer. Então, quando o bebê nasceu, os vizinhos chamaram ele de Nimai, aquele que nasceu embaixo de uma árvore, de Nim. Então, deram o nome dele de Nimai. Era um bebezinho muito fofinho, né? Muito bonitinho. E as pessoas perceberam que, como elas sempre cantavam Hare Krishna, elas perceberam que, quando o bebê estava chorando, que ele se comportou como um bebê normal, né? Para dar satisfação à mãe e aos familiares, às pessoas. Então, todas a vizinhança vinha para ver o bebê, que era um bebê incomum, né? E então, eventualmente, ele chorava, né? Assim, e as pessoas cantavam Hare Krishna, iam cantando para ele, e ele parava de chorar. E era muito engraçado essa cena. Então, as pessoas, às vezes, vinham e queriam ver essa cena, mas o bebê não estava chorando. Então, as meninas, as mocinhas, né? As meninas mais jovenzinhas gostavam de ver essa cenazinha, provocava o bebê, para o bebê chorar, só para depois elas cantarem para ele parar de chorar. Então, essa é uma brincadeira, né? Um passatempo do Senhor Supremo para ocupar as pessoas em cantar alegremente o Mahamantra. Então, desde bebezinho, ele já estava, assim, exercitando esse processo. Quando, aos 6 meses de idade, ofereceram-lhe alimento sólido pela primeira vez na cerimônia chamada Anaprashana, o Senhor indicou suas atividades futuras. Nessa ocasião, era costume oferecer à criança moedas e livros, a fim de saber quais seriam suas tendências futuras. Ao Senhor foram oferecidas moedas de um lado e o Srimad Bhagavatam, a escritura sagrada, de outro. O Senhor, então, escolheu a escritura sagrada ao invés das moedas. Então, é uma tradição na Índia que a criança, até os 6 meses de idade, não come grãos, né? Só o leitinho da mamãe. Quando faz 6 meses, eles vão dar grãos pela primeira vez na boquinha do bebê. Então, eles fazem assim. Eu fiz com meus filhos isso daí. Você coloca num prato moedas, que são coloridas, né, e tal, e você coloca no outro um livro. E a mãe, então, fala no ouvido da criança, para ela escolher o que ela quer. E solta a criança. E o pai está lá na frente com as 2 mãos assim, fazendo movimentos na direção da criança. A criança vai, então, na direção do pai e vê os pratos ali, com o livro e com moedas. Dependendo do que a criança se interessar, vai ser a característica, a tendência da pessoa. Se a criança pegar as moedas, é porque vai ser tendência de comerciante, vai trabalhar para ganhar dinheiro, vai gostar de, né, as moedas. E se for o livro, uma tendência intelectual, vai buscar as artes, a literatura, os conhecimentos, etc. Então, essa era né, assim, o costume, inclusive é usado ainda hoje. Eu, por exemplo, fiz com meus 2 filhos. É bem engraçado esse momento, é bem divertido, viu? Fica todo mundo torcendo, é bem interessante. Bom, agora mais uma outra história. Certa feita, enquanto apenas sabia engatinhar ainda, uma cobra, lá na Índia, a cobra é Naja, é aquela cobra rei, apareceu diante do Senhor, e ele começou a brincar com ela. Todos os membros da casa se encheram de medo e ansiedade, mas após alguns instantes a cobra se foi, e o neném foi arrebatado pela mãe, ou seja, a mãe foi lá, correu e pegou ele. Então, olha só que interessante. Na verdade, essa cobra não é uma cobra comum. Quer dizer, deixa eu pegar um pouquinho de água aqui. Acabou minha água. Não é uma cobra comum. Essa cobra, na verdade, bom, do ponto de vista técnico, é uma cobra incomum, é uma cobra gigante, né? Mas, na verdade, essa cobra era um semideus, ou seja, uma entidade de uma civilização tipo 5, na escala de Kardashev,
que entrou na lira para fazer passatempo junto com o Senhor. Então, essa cobra residia próxima da casa da família. E essa cobra veio para reverenciar o Senhor. Então, ela, né, abraçou o Senhor e tal, e foi para a casinha dela. Só que ela sempre vinha. E o Senhor Chaitanya, na forma de um bebê, sempre brincava com a cobra. A cobra, a Naja, a serpente Naja, era o bichinho de estimação do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Ele amava essa cobra. Ele brincava com ela e tudo. Mas um dia, a mãe ficava sempre em ansiedade, né? Chorava, fazia mantras, rezava para ver se... E procuravam a serpente, e não achavam nunca, porque era uma serpente, era uma cobra, que, na verdade, ela assim, ela tinha algumas vantagens de ser uma divindade, né? Ela se desaparecia simplesmente. Eles não achavam nunca a cobra, para poder proteger o menino. E fizeram redinhas, cerquinhas e nada, ela sempre aparecia lá. Até que um dia a mãe ficou tão ansiosa e ela chorava tanto que a cobra, né, a divindade, chegou no Senhor Chaitanya e disse: meu querido Senhor, infelizmente eu deverei ir, porque a sua mãe, ela está muito ansiosa com a minha presença. Por favor, me dê as suas bênçãos. Então, Chaitanya Mahaprabhu carinhosamente abraçou ela, deu assim um toquezinho na cabecinha dela, ela se transformou numa divindade e ascendeu aos céus, e ela nunca mais voltou. Então, esse foi o, né, passatempo dessa serpente aí. E aí, agora continua. Uma vez, ele foi raptado por um ladrão que pretendia roubar-lhe os ornamentos. Mas o Senhor fez uma viagem divertida no ombro do ladrão, desconcertado, que procurava um lugar isolado para saquear o bebê. Aconteceu que o ladrão, vagando daqui para ali, foi parar novamente exatamente na casa de Jagannatha Mishra, que era o pai do Senhor Chaitanya. E, temendo ser preso, restituiu o menino de imediato. Evidentemente, os pais e parentes ansiosos ficaram contentes de reverem a criança perdida. Então, um ladrão viu que, assim, ele era uma criança, né? Na Índia é muito comum as pessoas, né, usarem ouro, etc. E a criança sempre tem colar, brinquinhos de ouro, braceletes, todo cheio de ornamentos de Chaitanya. Era um bebê muito bonito. E as pessoas gostavam de colocar ornamentos dourados nele. Então, quando esse ladrão viu o bebê, ele pensou em... Não queria roubar o bebê. Ele só pensou em pegar o bebê, pegar as joias e devolver o bebê. Então, ele foi lá na surdina, pegou o bebê e colocou aqui nas costas e saiu. E Chaitanya Mahaprabhu achou isso muito divertido, porque foi a primeira vez que ele saiu de casa. Ele nunca saía, né? Um bebê. Aí, então, ele ficou lá na cabeça do ladrão, o ladrão fugindo daqui para ali, tentando achar um lugar para se esconder. Ele não achava, nunca via, sempre... E ele girou, passou a vila toda, andou na vila toda, e quando ele se viu, ele estava de volta exatamente na casa do Senhor Chaitanya, ele se assustou com isso, pegou, deixou o bebê lá e fugiu. Então foi assim o arranjo que o Senhor Supremo fez, né, o Senhor Chaitanya fez, para poder dar um passeio na vila, porque ele é um bebê, então as mães, nesse período, ficam em casa com os bebês, não saem. E Chaitanya queria ver a vila, as pessoas, né, que eram todos devotos dele, todos queridos. Ele estava com saudade das pessoas, então ele fez esse arranjo para dar um passeio. Então, enquanto ele estava passeando, as pessoas não entendiam que era um ladrão. As pessoas viam e achavam que era um servo da família que estava passeando com o bebê. Então, foi assim. Mas ele voltou para casa e aí todo mundo viu, já estavam pessoas preocupadas com o bebê, e quando viu, o bebê estava lá de volta e todo mundo ficou feliz. Muito bem. Certa vez, Jagannatha Mishra hospedou um brahmana, que era um professor, né? Um guru, um mestre, peregrino, o qual se colocou para oferecer comida à divindade no altar, né? Então, o brahmana se ofereceu para cozinhar para a deidade, do altar da família. Quando o Senhor apareceu diante dele e comeu do alimento. Então, não pode fazer isso, né? Assim, o protocolo diz que você cozinha um alimento, oferece à divindade, só depois as pessoas comem. Mas o bebê foi lá e comeu antes de ser oferecido. A comida teve de ser rejeitada porque o menino tinha tocado nela. E por isso o brahmana foi obrigado a cozinhar tudo de novo. Na segunda vez, aconteceu a mesma coisa. E quando isso se repetiu pela terceira vez, o neném foi posto para dormir. Pegaram ele, colocaram no quarto. Por volta de meia-noite, olha só, pobrezinho do brahmana, ele cozinhou 4 vezes, né? Por volta de meia-noite, quando todos os membros da casa já dormiam profundamente dentro de seus cômodos fechados, o brahmana peregrino conseguiu finalmente oferecer os seus alimentos
preparado especialmente para a deidade. E, mais uma vez, o senhor bebê apareceu diante do peregrino e comeu da comida que seria oferecida. O Brahmana, então, começou a chorar, que era a única coisa que ele podia fazer. Mas, visto que todos estavam dormindo, ninguém ouviu. Nessa altura, o senhor bebê apareceu diante do afortunado Brahmana e revelou a sua identidade como o próprio Krishna, a suprema personalidade de Deus. O Brahmana, então, ficou em êxtase, porém o Senhor pediu a ele que não o revelasse. Ele foi, então, proibido de revelar esse incidente. E o bebê voltou para o seu berço, onde a sua querida mamãe o aguardava enquanto sonhava. Ok? Muito bem, então nós vamos parar aqui, né? São algumas historinhas acerca do início, né, da infância de Sri Chaitanya Mahaprabhu, para vocês conhecerem um pouquinho da pessoa que começou esse processo todo de cantar o Mahamantra Hare Krishna. A gente canta o Mahamantra Hare Krishna, enaltece o Mahamantra Hare Krishna, mas nós estamos também aprendendo a conhecer a raiz, os nossos ancestrais espirituais. Como é que isso chegou até nós? Né? Chegou até nós através desse serzinho aí, transcendental. Começou tudo, né? Ele era um bebê, ele agia como um bebê, mas ao mesmo tempo ele era a suprema personalidade de Deus, atuando no papel de um bebê. Ele gostava de brincar, de se divertir como um bebê, mas ele era o Senhor Supremo disfarçado para fins didáticos de ensinar o Mahamantra. E esse é Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ok? Muito bem, se alguém quiser fazer alguma pergunta agora, algum comentário sobre esse assunto, senão, do contrário, nós podemos prosseguir e, então, finalmente finalizar o sadhana de hoje. Ok? Então, todos gostaram das historinhas de Sri Chaitanya Mahaprabhu? As mamães aí que têm os seus bebezinhos, né? Imagina você ter um bebezinho que é o Senhor Supremo disfarçado de bebê, fazendo as peraltices, né? Imagina você, mãe, tá vendo o seu bebê, pega uma cobra, uma serpentinagem, abraça, faz carinho nela, e você tá vendo aquilo. Imagina, a cobra vai e foge. Daí, outro dia, você cria todos os mecanismos para proteger o bebê da cobra. Daqui a pouco, você olha, a cobra está na caminha, lá no bercinho, com o bebê, todo enroladinho com ele lá, e ninguém pode tocar, né? Porque vai fazer como, né? Então, era assim um pânico. Até que a própria serpente, que era um semideus, na verdade, pediu permissão ao Senhor Supremo para retirar-se dos passatempos, porque a mãe dele estava muito ansiosa. É por compaixão a mãe do Senhor Chaitanya, que era, né, parte também da lila do Senhor Supremo. Mas então, foi assim, tá bom? Muito bem, vamos lá, né?